Talvez o problema mais dramático nosso, a lei da educação, seja a renda, que a distribuição de renda é muito desigual. É muito desigual. O brasileiro pode e deve sonhar. Sonhar com uma vida melhor, com melhores condições para usufruir do fruto do seu trabalho pela meritocracia. Quer dizer, a pobreza ainda é muito grande. E isso afeta o país. Homens, jovens e negros e de baixa escolaridade são as maiores vítimas de violência no Brasil. A cada 100 pessoas, 71 são negras. A nossa sociedade ainda é muito carregada de preconceitos. As pessoas estão se esquecendo como é que é viver em conjunto. O ambulante de 21 anos, preso injustamente em São Paulo, foi solto ontem à noite, depois que imagens de uma câmera de segurança mostraram que ele não participou do assalto a um posto de gasolina. O caso foi no último sábado, quando 2 guardas municipais de Itapecerica da Serra reagiram ao assalto. O carro em que Cauê estava chega para abastecer no momento do assalto. Outros clientes não percebem. Em seguida, os guardas são rendidos, se deitam no chão. Os 2 assaltantes roubam pertences pessoais e fogem em uma das motos. Durante a fuga, um dos guardas se levanta. Começa o tiroteio. Os passageiros do carro onde estava Cauê ficam encurralados. A mulher de um dos guardas é ferida e morre no local. Cauê sai de dentro do carro, onde os amigos já estão mortos. Ferido, ele pede socorro. Um dos guardas manda que Cauê se deite no chão e passa a agredi-lo com chutes na cabeça. Com vários ferimentos, Cauê deixou ontem a carceragem do Centro de Detenção de Suzano, na Grande São Paulo. Eu falando que era sorveteiro, eu falei, pode ver o sorvete e as águas no carro. Eles começaram a bater mais, dar coronhada. Quero justiça pela vida dos meus amigos, eles é tudo inocente. Nada vai trazer a vida deles de volta agora. Cauê Oliveira Francisco voltava de Aparecida, onde foi vender sorvete para os devotos no feriado de Nossa Senhora. Casos como esse acontecem todos os dias no Brasil e muitas das vezes não são relatados. Na nossa atual sociedade, as pessoas estão se esquecendo como é que é viver em conjunto. Muitas das vezes elas não têm respeito e elas ferem o artigo 7º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, para falar de intolerância social, a gente primeiramente tem que falar de tolerância racial, né? Porque se a gente for parar para analisar, sobretudo após o período da escravidão no Brasil, a população negra, sem a política de inserção na sociedade, foi empurrada para os lugares marginalizados e periféricos das grandes cidades. Homens, jovens e negros e de baixa escolaridade são as maiores vítimas de violência no Brasil. A população negra é a maioria, cerca de 78,9% de 10% dos moradores com mais violência por homicídio, de acordo com o Atlas da Violência 2017. Casos como esse que vocês me apresentaram, infelizmente é bem comum, bastante comum, não só no Brasil, mas também no mundo, no momento que, por diversas vezes, existem diversos casos no qual a polícia acaba abordando de forma mais truculenta adolescentes negros ou jovens negros, e sobretudo que moram em periferias, do que a abordagem para adolescentes brancos. É muito, muito preocupante esse tipo de situação, porque isso causa um dano que dificilmente vai ser reparado na cabeça desse jovem. A gente tem o dano emocional, né, a questão do medo de ser confundido de novo, né, as agressões que ele provavelmente sofreu dentro da cadeia, as experiências que ele viveu lá, o fato de ser acusado, a visão das pessoas que o conhecem e que viram que ele foi preso, né? Então, tudo isso traz um prejuízo. Se ele trabalhava e ele foi preso, a questão do emprego, né? Então, gera um prejuízo social, né? Como a sociedade vai vê-lo, porque até desconstruir essa questão de que ele não era um bandido, que ele foi preso injustamente, isso pode levar um tempo. E a questão emocional dele, ele vai carregar para a vida toda. Ainda mais que ele saiu da cadeia machucado, fisicamente, né? E psicologicamente nem se fala.
Então eu vejo que a atuação do Estado, ele não se preocupa profundamente em solucionar essas questões. Quando a gente fala em intolerância social, a gente vê uma certa carência. Uma profunda carência de recursos, como por exemplo, acesso à saúde, acesso à educação. A gente percebe que, por exemplo, quando o Estado pensa em políticas relacionadas à educação, no momento de militarizar uma escola, a gente pensa em escolas nas periferias, mas no momento de inserir uma escola bilíngue, aconteceu lá no Lago Norte. Então, assim, a gente vê uma clara ideia e um reforço de estereótipo nessa população. 70% da população que é assassinada é o jovem negro e, imagino eu, ser corpos periféricos, pessoas que moram em periferias. Então, assim, é um problema social, é um problema sistêmico, é um problema que a gente tem que tratar de racismo institucional, racismo estrutural, né? O Brasil, na época da colonização, foi intolerante com a questão portuguesa, a questão da colonização portuguesa no Brasil, com referência aos índios que aqui habitavam, né? Aos indígenas que aqui habitavam. E a gente tem todo o processo republicano, essa construção da república, a marca da intolerância em cima disso. A falta de diálogo, a falta de razão, a falta de ver o lado mais fraco, né? E então nós temos nessa falta aí, nesse diálogo, nessa falta dessa razão, a grande questão dessa intolerância que marca todo o processo histórico brasileiro, né? A historiografia brasileira, ela é marcada por esses processos de intolerância, né? Então a gente quer buscar e resgatar o diálogo, coisa que nunca houve no Brasil. Nós vamos resgatar da onde? Lá na Revolução Francesa nós tivemos uma revolução que mudou o mundo. Aqui no Brasil nós não conseguimos nunca chegar a esse nível. A gente não consegue falar de uma revolução nessas políticas de assistência à população mais pobre, nessas políticas de inserção na sociedade, enquanto nós estivermos com essa mentalidade, enquanto nós acharmos que existem pessoas privilegiadas simplesmente pela cor de sua pele. Então, assim, é uma questão muito complexa, uma questão que a gente tem que debater em sala de aula, e nesse momento que a gente está vivendo atualmente no nosso país, dessa conjuntura política, as políticas afirmativas, as políticas de cotas estão ameaçadas, né? A gente saiu um dado recentemente de que pessoas negras já são maioria nas universidades, mas se a gente for parar para analisar, a gente tem que ter um olhar mais profundo, um olhar mais preocupado nessa questão, né? A gente tem que olhar as pessoas que estão se formando, a gente tem que olhar pessoas que estão fraudando cotas, né? Então, assim, o Estado, eu não vejo certa preocupação na superação desses problemas, né? A polícia, que é o principal braço de controle estatal, o principal aparato de força do Estado, ainda não há uma conscientização, sobretudo nas questões, né, de abordagem ser diferenciada para as pessoas negras. E aqui em Brasília a realidade eu acho que ainda é bem diferente da realidade nacional, né? Se a gente for pegar no Rio de Janeiro, por exemplo, onde a cada semana a gente vê uma notícia em que um morador de morro, né, e a gente consegue falar também de tolerância social sobre isso, né, quando a gente vê o governador no helicóptero autorizando os policiais a atirar, a gente vê aí uma clara ideia de extermínio aos pobres e aos pretos, né? Então a gente tem que olhar com profundidade essa questão, a gente tem que analisar, a gente tem que debater isso em sala de aula, a gente pensar em ter perspectiva mínima de superar essa desigualdade social e racial no país que escravizou a população negra por mais de 350 anos. O caso ocorrido em São Paulo, eu vejo também uma intolerância, porque mostra justamente isso, que as pessoas hoje não têm mais tempo de analisar as coisas com frieza, já parte logo para a agressão, já parte logo para a prisão, já parte logo para isso, já parte logo para aquilo. A história mostra a intolerância quanto a isso. E o Brasil, como sempre, é intolerante nas coisas. E infelizmente essas coisas acontecem porque a nossa sociedade ainda é muito carregada de preconceitos.
né? Então, a mídia constrói conceitos para que a gente sinta medo de determinadas pessoas ou de determinadas situações. Infelizmente, o preconceito racial, ele está impregnado em muitos lugares da nossa sociedade, né? A forma como a imprensa noticia isso também colabora, porque a forma como se noticia quando um negro é preso é muito diferente da forma que se noticia quando um branco é preso. E isso precisa mudar dentro da sociedade para que a gente pare de ter situações assim, né? Não, a gente está perdendo um pouco da nossa humanidade, de olhar o outro como ser humano, né? Independente da classe social, da roupa que ele está vestindo, da cor da pele, do tipo físico, não importa. Então, a grande maioria disso ainda acontece por conta desses preconceitos que, infelizmente, a nossa sociedade veio construindo historicamente. Para combater a intolerância, a comunidade deve passar através de aulas, palestras e campanhas, valores de igualdade para toda a sociedade, porém respeitando a característica de cada indivíduo. Mas não só a comunidade, como o Estado, que deve investir em campanhas e programas para a diminuição da desigualdade social. E como pode ser observado, é o principal fator da intolerância social. Pelo chão, pelo amor, pelo sangue, pela cor, fidelidade, lealdade em nome do Senhor. A minha amada, a minha família e ao 9 de julho, que me mostrou a importância de eu estar no bagulho. Nem que pra isso eu amanheça dormindo no chão, meu irmão.